Boa noite. Boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal entrar. Esperar o pessoal chegar para a gente fazer a nossa live de perguntas e respostas. Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à live. Fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Oi, Ju. Oi, André, Aline, Luciano. Sejam muito bem-vindos. Ai, que bom. Tá dando para ouvir certinho, então. O AC. Gratidão a todos. Bom, antes de eu começar, né, pessoal? O pessoal tá entrando. Antes de eu começar, na verdade, por que eu resolvi fazer essa live? Essa semana eu coloquei uma caixinha de perguntas aqui no Instagram, né? Perguntando para vocês quais são as dores emocionais de vocês, né? Qual é o incômodo emocional, qual era o incômodo mental que vocês tinham? E algumas pessoas me responderam, e aí eu vi que seria necessário, né, eu responder de uma forma mais profunda essas questões. É lógico que eu não vou conseguir fazer um processo terapêutico por aqui, eu vou responder um pouco mais profundamente, né, da forma como eu consigo, por isso que eu resolvi fazer. Então eu separei algumas questões aqui para vocês, para que possam ser respondidas, e essas questões... Boa noite, Ivan, seja bem-vinda. E essas questões eu percebi, pessoal, que são questões que são em comum, na verdade, entre algumas pessoas, né? Então eu resolvi pegar questões em comum para poder auxiliar o máximo de pessoas aí que eu consigo, tá certo? Bom, eu acho que eu vou começar então, tá bom, pessoal? Vamos lá. Mais para frente, se vocês quiserem deixar perguntas aqui, se eu conseguir nessa live, eu respondo. Se não, a gente pode pensar em fazer uma outra live para poder estar respondendo essas questões de vocês, tá certo? Eu espero que vocês gostem e espero também auxiliar aí de alguma forma, né? Bom, vou fazer uma breve apresentação, que eu acho que todo mundo que está aqui já conhece um pouco do meu trabalho, né? Meu nome é Caroline, eu sou psicóloga, eu sou especialista em saúde mental, eu sou terapeuta holística, então eu trabalho com o Theta Healing, eu trabalho com a cristaloterapia, eu trabalho com barras de Access, com a PNL, que é a programação neurolinguística. Eu também sou espiritualista, né, pessoal? Eu acho que muitos de vocês já me conhecem. Bom, então vamos lá. Fiquem à vontade, se vocês quiserem interagirem entre vocês, se vocês quiserem conversar entre vocês também, tá bom? Ou compartilharem alguma coisa por aí, tá certo? Eu vou estar falando aqui, mas eu tenho uma pessoa muito querida que está me auxiliando, então ela está acompanhando todos vocês aí,
cada mensagem que vocês mandarem. A live é de perguntas e respostas, então vamos lá. A primeira pergunta, pessoal, que me mandaram, a primeira questão que me mandaram foi a seguinte: Carol, como lidar com as mentiras do meu marido? Exatamente. É uma questão que, se a gente for pensar, é uma questão que demanda um pouco mais de investigação. Então, como eu falei para vocês, eu vou responder de uma forma muito breve aqui o que eu consigo, tá certo, pessoal? Para começar, para quem fez essa pergunta para mim, né? Como lidar com as mentiras do meu marido? As mentiras do meu marido é o incômodo, a minha dor emocional, né? Para começar, a gente tem que entender, pessoal, que existe um desequilíbrio já no relacionamento. Porque uma mentira, seja ela qual for, pequena ou grande, é uma mentira. E mentiras dentro de relacionamentos trazem um desequilíbrio para o relacionar-se com o outro. Agora, o que eu poderia estar orientando, né, com relação a essa questão? A gente tem que entender quais são essas mentiras, né? Então você tem que se perguntar para você, quais são essas mentiras? Por que o teu marido está mentindo para você? Então começar a analisar isso, né? Por que ele mente? Qual foi a mentira que ele contou para você e por que ele está mentindo para você? Então a gente tem alguns caminhos para a gente poder tentar entender e identificar isso. A primeira coisa que eu orientaria depois de você se perguntar o porquê seria o seguinte, de você tentar entender essas mentiras, seria de você chegar no teu marido e tentar conversar assertivamente. Carol, o que é uma conversa assertiva? É aquela conversa que você senta com a pessoa, olhando olho no olho da pessoa, certo, pessoal? E de uma forma assertiva, de uma forma certa, você expressar as suas emoções. Olha, eu observei que você me disse isso, que você me mentiu sobre isso, o que está acontecendo? E a partir daí você observar qual vai ser o comportamento dele, né? Então, uma outra possibilidade que pode estar acontecendo porque ele está mentindo para você, pode ser até o teu comportamento com ele. Às vezes ele pode estar com medo, né, de falar algo para você, dependendo do teu jeito, do teu comportamento, a gente não sabe. Por isso que eu falei que seria uma análise um pouco mais profunda. Agora, se você me dizer assim, Carol, eu já tentei conversar, eu já tentei dialogar, eu já falei o que incomodava e mesmo assim a pessoa não me ouve e a pessoa continua mentindo, tá bom? Então, a partir daí, a gente entende que é uma escolha da pessoa, a gente pode até entender que é algo mais voltado para o caráter da pessoa. E o que a gente faz? Às vezes a gente espera o outro modificar o comportamento dele, o outro mudar o comportamento dele, quando na verdade eu orientaria você modificar, você tomar uma atitude e você não aceitar mais essas mentiras. Caso você já tenha feito de tudo, caso você já tenha conversado e mesmo assim você observou que o teu marido continua mentindo para você, que o teu marido continua dentro dessa energia da mentira, eu orientaria você a você modificar e a você tomar uma atitude, buscando um profissional, buscando um auxílio ou mesmo decidindo por limitações, né, dentro desse relacionamento, ok? Eu espero muito que quem me perguntou, né, esteja aqui para que eu possa auxiliar de alguma forma. Tá bom, pessoal? E aí, estão gostando da live? Vamos interagir, fiquem à vontade para falar, não fiquem tímidos, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz que vocês estão aqui, tá certo, pessoal? Ok? Então, a gente vai agora para uma segunda pergunta, né? Para quem entrou agora... Para quem acabou de entrar, pessoal, o que acontece é que eu fiz uma caixinha
aqui perguntando, né, qual é o incômodo emocional. As pessoas começaram a me responder e eu resolvi fazer essa live, né, respondendo os questionamentos dessas pessoas, tá bom? E aí eu selecionei algumas questões. Boa noite a todos. Eu selecionei algumas questões para que eu possa tentar auxiliar de alguma forma aqui, tá bom? A segunda pergunta que me fizeram foi a seguinte: Carol, eu perco o foco facilmente e me auto-saboto com o uso das redes sociais. Eita trem! Que todo mundo tem um pouquinho. É ou não é, pessoal? Principalmente agora nessa fase que a gente está passando, principalmente agora com essa preocupação dentro de toda essa loucura que a gente está vivenciando, né? Então a gente vai buscando ferramentas de distração, como por exemplo as próprias redes sociais que acabam intervindo de uma forma negativa na nossa vida. Então, me perguntaram, Carol, eu perco o foco facilmente, me auto-saboto com o uso das redes sociais. Então, a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar, né? Então, a gente tem alguns pontos que a gente precisa analisar. Primeiramente, a gente precisa entender, por trás de tudo isso existe uma ansiedade, né? Você está preocupado, você está se sentindo ansioso, né? Por quê, pessoal? Porque quando a gente perde o foco facilmente, né? Isso diz de algo que a gente está passando no nosso emocional, né? Então pode ser aí uma preocupação, um nervosismo, pode ser uma ansiedade, porque o meu pensamento ele sempre vai estar no futuro e por mais que eu esteja tentando fazer algo neste momento aqui, terminando algo, o que acontece é que eu vou me dispersar muito facilmente, né? Porque eu tô preocupado, porque eu não tô com a cabeça aqui. Então eu acabo não vivenciando o momento presente. Então pode ser que você esteja passando por sintomas ansiosos. Pode ser que você esteja ansioso, preocupado, né? Então a gente poderia investigar dessa forma, a gente tentaria trabalhar em cima disso. Tá certo, pessoal? Agora, a gente tem outra questão da gente pensar também. Aqui no consultório, eu observo, pessoal, que chegam muitos casos, né, de algo que é chamado, de um transtorno que é chamado TDAH. Poucas pessoas conhecem e muitas pessoas que chegam no meu consultório, o TDAH é assim, pessoal, o TDAH você tem que fazer uma investigação muito profunda para que você possa compreender se você tem ou não, inclusive com o auxílio e fazendo este relacionar-se com outros profissionais da área da saúde também. Então a gente encaminha para outros profissionais, tem aplicação de testes, porque muitos pacientes que têm o TDAH, uma das características principais é a distração, é a falta de foco, é o distrair-se facilmente, né? Só que qual que é a diferença? Como que a gente investiga, né, o TDAH? Porque ele traz consequências negativas quando a pessoa não está consciente de que tem. Todos os sinais do TDAH, eles são muito comuns para todos nós no momento das nossas vidas, né? Então é muito difícil diagnosticar, fechar o diagnóstico dele justamente por isso, pessoal. Só que o TDAH, ele vai ter uma característica que ele vem lá da nossa infância, onde lá no meu contexto escolar, eu já era aquela criança um tanto quanto distraída ou hiperativa, porque existe duas categorias dentro do TDAH, então tem o TDAH com a hiperatividade e o TDAH sem a hiperatividade, né? Então eu poderia ser aquela criança
mais distraída, que a professora estava ali, de repente passa uma borboletinha, eu vou, né, para o mundo da lua ali, depois eu volto. Só que esses sinais, esquecimento, a impulsividade, a hiperatividade, a distração facilmente, a falta de foco, eu começar uma atividade e eu não conseguir finalizar essa atividade, são características, são sinais do TDAH, que também são sinais de qualquer outra pessoa que passa por algum momento, né, na vida de uma ansiedade, de uma depressão. Então, por isso que é tão difícil diagnosticar. Então, para quem me fez essa pergunta, a gente teria que fazer uma investigação mais a fundo. Pode ser isso, como pode ser somente uma ansiedade, né? E aí traz a procrastinação, né? Que a ansiedade também tem essa relação com a procrastinação, aonde eu encontro essa saída nessa autossabotagem do uso das redes sociais. Ok, até aí tudo bem. Então, Carol, como que a gente faz, né? Para melhorar essa questão? Como que a gente poderia fazer para melhorar essa questão dessa falta de foco? E desse vício, né, que é a internet hoje em dia, né? Como que a gente pode desenvolver estratégias para melhorar essa questão? Primeiramente, como eu sempre falo para vocês, a nossa mente, ela é um computador, é o melhor computador que tem, inclusive. E o que acontece, pessoal, é que nós vamos formando, em decorrência de repetições, de padrões de pensamentos e de comportamento, nós vamos formando o que a gente chama de hábito. Então, para você que me fez essa pergunta, provavelmente você tem o hábito de entrar nas redes sociais, né? E isso se torna inconsciente e automático. É como eu acordar e escovar o dente. Eu não tenho que pensar que eu tenho que escovar o dente, ou eu dirigir, eu tenho que pensar que eu tenho que trocar a marcha, ou enfim. Então, todos os nossos hábitos, eles vão trazer um conjunto de outros hábitos parecidos com aquele. Se eu tenho o hábito de procrastinar, de entrar nas redes sociais, né, de perder um tempão ali, eu tenho que compreender que eu posso modificar e reprogramar a minha mente, né, escolhendo fazer diferente, porque a gente tem que ter a vontade para que a gente modifique esse comportamento. Então, é possível eu primeiramente fazer luz, né? Que eu tenho esse hábito nocivo que está trazendo consequências, que está matando todo o meu tempo e não está me trazendo nada de bom. E eu posso escolher modificá-lo. Como? Eu posso trabalhar a minha organização. Então, pessoal, a organização é muito importante. A organização, a disciplina. Eu posso ter uma agendinha, né? Então, poxa vida, eu passo horas ali, então o que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu dia. Eu tenho uma agenda onde eu escrevo segunda-feira eu vou acordar, vou fazer isso, vou trabalhar, depois eu tenho a minha academia, depois eu tenho que entregar tal projeto, depois eu tenho que fazer isso, e eu, com a minha vontade de modificar esse padrão, eu escolho fazer diferente. É onde eu reprogramo a minha mente e aí eu crio um novo hábito. E depois de um tempo, ao invés de você ficar passando horas nas redes sociais, você já vai estar, o teu cérebro ele vai te mandar fazendo outras coisas. Mas a princípio é mais difícil, porque ele vai querer te jogar ali nas redes sociais para que você perca tempo com isso. Tá certo, pessoal? Então, para vocês que ficam muito nas redes sociais e que se torna um hábito, porque tudo é um hábito, vocês podem modificar isso desde que vocês queiram modificar, tá certo? E que vocês tenham essas ferramentas de auxílio, como por exemplo uma agenda, um mural, escrevendo no mural o que vocês têm que fazer e a gente seguir aquilo para que aquilo seja o nosso novo programa, né? O nosso novo programinha aqui, para que a gente aproveite mais o tempo. Ninguém está falando para que vocês não utilizem as redes sociais, mas façam das redes sociais, por exemplo, um momento, agora eu vou entrar na rede social e eu vou me distrair. É um momento onde eu me permito, é como se fosse o meu brinde do dia, né? Mas a gente precisa ter o que? Organização e disciplina, senão o brinde do dia se torna o nosso hobby e o nosso dia inteiro. Outra coisa para que vocês possam pensar, para ajudar vocês, né, a modificar esse padrão de comportamento, seria o quê? Quando a gente tem um hábito,
é muito mais gostosinho, né? A gente ir lá e parece que dá aquela coceirinha, a gente ficar ali naquela, né? Naquele vício, naquela coisa. O que que a gente pode fazer? Pensando que nós temos outras responsabilidades e outras atividades para concluir, nós podemos pensar assim: se eu realizar as atividades que eu preciso no momento que eu preciso, como eu vou me sentir depois? Se eu não realizar as atividades e continuar aqui, né, somente gastando meu tempo, me trazendo tédio, né, como que eu vou me sentir? Então, quando vocês fazem esse exercício de como eu vou me sentir depois, isso ajuda a dar esse impulso para a mudança também. A mesma coisa do exercício físico. Às vezes a gente tá com uma preguicinha de fazer exercício, assim, nossa, Carol, tô com preguiça. Mas pensa bem, como que você vai se sentir depois? Você vai se sentir grato com você mesmo, vai ser gratificante porque você conseguiu realizar. E se eu não fizer? Se eu ficar ali nas redes sociais ou se eu não fizer um exercício físico, como que eu vou me sentir depois? Eu vou me sentir totalmente frustrada, tá bom? Então fica mais essa resposta com relação ao uso das redes sociais e com relação a essa questão de foco, né? O foco também é uma questão de organização e quem tem mais dificuldade com isso é necessário investigar um pouco mais profundamente, mas com essas técnicas e estratégias a gente consegue sim, tá bom? Vamos lá então. O que vocês estão achando da live, pessoal? Quero saber de vocês aí, vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Vou esperar vocês responderem, tá bom? Vamos lá, interagir, vocês estão gostando? Estão conseguindo compreender as perguntas e as respostas? Vamos lá. Vamos interagir, pessoal. Vocês estão muito tímidos, hein? Então, vamos lá. Vamos para mais uma pergunta que me fizeram, tá bom? Ah, que linda aqui. Muito bem, que bom que vocês estão gostando, fico feliz, viu? De coração. Então, vamos lá para mais uma pergunta. Me perguntaram assim, ó, pessoal, me perguntaram o seguinte: Carol, eu me sinto insegura comigo mesma. Essa pergunta eu acredito que é algo incomum, né? Acho que com a humanidade, né? Quem em algum momento da vida não se sentiu insegura? Quem em algum momento da vida não se sentiu sem confiança, né, pessoal? Então vamos lá. Carol, tô me sentindo insegura comigo mesmo. Gente, como eu falei para vocês, o processo de terapia, ele é um autoconhecimento e o autoconhecimento, ele é uma trilha que a gente vai caminhar por toda a nossa vida aqui e como eu acredito que nós somos uma consciência infinita por outras variadas vidas que vai se somando uma a outra, esse processo de autoconhecimento, tá bom? Mas o que eu poderia dizer para vocês agora seria o seguinte: a insegurança, ela tem relação com medo. Se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para analisar, quando eu me sinto inseguro ou quando eu estou me sentindo insegura, eu estou com medo, pessoal. E o medo, a gente sabe que anda de mãozinhas dadas com a ansiedade. Então, nós temos o medo e nós temos várias ramificações do medo. Então, se eu tenho medo, às vezes eu nem tenho autoconsciência de que eu tenho medo, mas eu tenho. Que o medo é a origem, na verdade, né, do meu sentimento de insegurança, de me sentir incapaz, de me sentir inferior. Tudo por trás tem a origem que é o medo. Então, a gente tem ramificações que seria o quê? O sentimento de insegurança. Então, eu tenho medo, por exemplo,
de fazer algo, né? E errar. Eu tenho medo de fazer algo e as pessoas me julgarem, me criticarem. Eu tenho medo, por exemplo, de ser somente eu ou de fazer aquilo que eu gostaria, porque eu não me sinto suficientemente capaz. Então, se a gente for analisar, esse tal de medo, esse cara, ele é o maior vilão das nossas vidas, pessoal. Mas, para quem acompanha o meu trabalho, inclusive eu tenho uma live falando disso, né? Eu fiz uma live inteirinha para vocês, discorrendo sobre o medo. Para quem me acompanhou, para quem não viu ainda, me segue no YouTube, dá uma pesquisadinha lá, aqui no Instagram também tem a live falando sobre o medo. O medo nunca é, ou quase nunca é, aquilo que a gente está imaginando que vai ser, certo, pessoal? Então, às vezes eu me sinto insegura comigo mesmo, mas eu não dou esse passo para entender que não é tudo isso que eu estou ou estava imaginando. Eu vou esmiuçar um pouquinho melhor isso e chegar um pouquinho mais na raiz para que vocês possam compreender melhor. O medo traz a ansiedade, que traz a insegurança, o sentimento de incapacidade, de inferioridade, né? A necessidade de aprovação do outro, a necessidade de aprovação alheia, a necessidade de agradar, tudo isso é um conjunto, vem tudo num pacotinho que faz com que nós fujamos da nossa real essência, faz com que nós não nos conectemos conosco mesmos, com o que há de mais lindo em nós, com a nossa luz interior. Quanto mais a gente fica preso dentro desse padrão do medo, do que o outro vai pensar, de eu fazer algo e o outro julgar, me sentindo insegura, mais eu fujo da minha real verdade, da minha real essência. E eu quero dizer para vocês que isso pode ter origem na nossa infância. Exatamente, pessoal, na nossa infância. Por quê? Para quem me acompanha também sabe que a nossa infância, né, tem uma frase que fala: me dê os seus 7 primeiros anos e eu te direi quem tu és. Então, muito do que nós somos hoje como adultos está ali na nossa infância a causa, a origem. Se eu tenho uma insegurança, se eu tenho uma timidez exagerada, se eu tenho medo exagerado do novo, de fazer algo novo. Agora, nesse momento, tá todo mundo se reinventando, de empreender, né? Enfim, não importa. O fato é que muitas vezes isso está, ou quase sempre está na nossa infância. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que muitas dessas emoções e desses sentimentos nem são de vocês. Como nós repetimos padrões de comportamento e pensamentos, né, e de uma forma inconsciente, né, padrões familiares, nós vamos repetindo. Então, eu tenho uma insegurança que eu aprendi com a minha mãe, porque minha mãe, por exemplo, tá, pessoal, é um exemplo, porque minha mãe, ela era insegura. E eu aprendi a ser insegura, porque ela era o meu ponto de referência. Então, eu fui condicionada com a insegurança dentro do meu programinha aqui. Por quê? Eu aprendi com a minha mãe, que minha mãe aprendeu com a minha avó, que a minha avó aprendeu com a minha bisavó, e assim vai passando de geração para geração. E eu quero dizer para vocês que muitas das coisas que vocês têm, muitos dos medos, muitas das angústias, muitas das inseguranças, muitas das coisas que vocês têm, não são de vocês, pessoal. São coisas aprendidas, são coisas que nós repetimos porque nós aprendemos dessa forma, porque nós vimos os nossos pais, os nossos professores, né, muitas vezes, ou os nossos amigos, ou uma vivência ruim que a gente passou e aquilo ficou programadinho, mas não tem que ser assim, né? Eu sempre digo que nós somos como se fosse uma folha em branco, né? E aí vem o pai, dá uma pincelada de uma cor, a mãe de uma outra cor, os amigos de uma outra cor, e a gente vai crescendo com as cores que nos pintaram. Mas, de fato, eu pergunto para vocês, qual é a cor de vocês? Vocês sabem? Quem são vocês? Vocês saberiam me dizer?
Então, muitas dessas cores nem fazem parte de vocês. O que eu quero dizer com isso? As emoções, toda essa caqueira, todo esse lixo que vão sendo passado para nós. Carol, como que eu posso modificar isso? Você pode modificar isso neste momento, exatamente agora, modificando o teu padrão de pensamento e o teu padrão de comportamento. Tentando fazer algo, utilizar alguma ferramenta para sair disso. Então, voltemos para a insegurança e a gente tem que fazer o quê? Se autoconhecer. O autoconhecimento, vocês vão me ouvir falando infinitas vezes essa palavra, porque é por meio do autoconhecimento que nós curamos aquilo que é ferido, que está aberto em nós. Somente pelo autoconhecimento, eu me autoconheço, autoconhecer-se, porque nós conhecemos todo mundo, nós sabemos de todo mundo, mas sabemos pouco sobre nós. Então, quando a gente se autoconhece, a gente vai curando as nossas dores, a gente vai botando outro óculos para enxergar a vida e ângulos totalmente diferentes do que a gente sempre vivenciou, do que a gente acredita que é, mas não é dessa forma. Mas para isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa se conhecer, a gente precisa utilizar estratégias e a gente precisa fazer diferente, querer fazer diferente, enfrentando os nossos medos e vendo de fato que nem era aquilo que eu imaginei que fosse. E eu digo, pessoal, como que vocês podem concluir algo se vocês têm medo, insegurança de qualquer coisa? Como que vocês podem concluir algo se vocês não chegarem lá e fazer e de fato vivenciar, experienciar aquilo? E eu posso garantir para vocês que quase nunca é da forma que está parecendo ser dentro de vocês, tá bom? Então, para essa pessoa que me perguntou, Carol, eu sou insegura comigo mesmo, né? Eu sou insegura comigo mesmo. O que eu posso fazer? Olha, para você, primeiramente se olha, né? Sai do outro. Porque outra coisa que eu sempre digo, outra coisa que eu sempre repito, nós somos programados para o outro. Nós somos programados para fora. Comecem a observar. Isto também é autoconhecimento. Eu sei de tudo do outro, eu faço de tudo pelo outro, eu amo o outro para o outro me amar. Eu faço primeiro para o outro, né? Achando que isso vai respingar em mim. Não. Tudo começa por mim, tudo começa o movimento interior. Então, tira o olhar do outro, para você que está se sentindo insegura, tira o olhar do outro e volta-se para você. Somos programados sempre a ver o nosso lado negativo. O nosso lado negativo já é mais enraizado aí dentro da gente também. Mas eu quero dizer para vocês, para que vocês modifiquem esse olhar e além de se olharem, se olhem com carinho, se olhem com mais acolhimento, aprendam a se relacionar-se com vocês mesmos. Nós não estamos numa sociedade, nós não nascemos numa sociedade onde nós aprendemos a importância de nós nos olharmos, de nós nos conhecermos. Lá no Oriente isso já é muito mais comum, mas aqui no Ocidente, pessoal, isso não acontece. Então a gente precisa ter esse acolhimento, esse olhar mais benevolente com a gente, esse relacionar-se comigo mesmo. Qual é o meu relacionamento comigo mesma, Carol? Porque se eu não tenho um bom relacionamento comigo mesmo, eu nem sei me relacionar, eu nem sei minhas qualidades, eu nem sei os meus defeitos, eu nem sei nada de mim, eu nem me conheço, como que eu vou relacionar-se com o outro? Obviamente que eu vou me sentir insegura. Percebem, pessoal? Tudo começa primeiramente por nós. Por nós conosco mesmo. Né? Então, primeiramente, se olhe com mais carinho, observe as suas qualidades, os seus defeitos. Olha, eu tenho esse defeito, o que eu posso fazer para melhorar com esse defeito? Eu tenho essa qualidade, qual que é a tua habilidade? Olha para você, qual que é a tua habilidade, o que você faz de bom mesmo? Fala, olha, quando eu pego para fazer isso, eu esqueço o tempo. Quando eu pego para fazer isso, eu faço mais bem feito, todo mundo elogia. Então, busque pelas suas qualidades, busque pelos seus valores. Porque senão você sempre vai se sentir insegura.
Porque eu tenho certeza que a tua visão de mundo é a mais pessimista e a mais negativa possível de você para você. É uma visão de você com você, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O dia que você olhar com mais carinho para você, o dia que você começar a se amar, começar a se valorizar, ver o que de bom você tem, sair do outro e voltar-se para você, eu tenho certeza que você vai começar a se sentir mais segura com você mesma, ok? E também cuide de você, cuida de você. O que você faz por você? Para todo mundo aí, né? Então vamos lá, para todo mundo que se sente inseguro. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês fazem por vocês, pessoal? Vocês se cuidam? Vocês tem algo que incomoda em vocês, né? Então, mas olha, eu me sinto mal com a minha aparência, Carol, por isso que eu sou insegura, eu me sinto mal com a minha aparência. O que vocês estão fazendo para modificar isso? Porque não adianta também eu me sentir insegura e não fazer nada com relação a isso, percebem, pessoal? Eu preciso me cuidar, né? Porque a segurança vai vir do momento que eu tenho esse amor comigo mesma, que eu tenho esse contato comigo mesma, esse cuidado comigo mesma. Eu coloco uma roupa que valoriza o meu corpo, eu cuido fazendo um exercício físico, eu sou insegura, por exemplo, numa entrevista de emprego. Ok, mas o que você pode fazer? Quais são as coisas que você pode fazer para você se sentir mais segura? É essa a questão que eu quero falar para vocês. Entende? Então, eu posso estudar mais sobre a empresa que eu vou me apresentar, certo? Então, qual é o caminho que eu sigo para que eu possa me desenvolver e me sentir mais segura comigo mesmo? Saiam da comparação, fujam, pelo amor de Deus, pessoal, da comparação, porque todo mundo é único, com as suas características, dentro da sua personalidade. Não queira se comparar com o outro. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: Carol, eu sou insegura, mas é porque o outro assim, né? Ele é mais bonito, ele é mais inteligente. De novo a armadilha que eu acabei de falar pra vocês. Saiam do outro. Olhem pra vocês. Tá bom, o outro tem essa qualidade, mas eu não quero saber do outro, eu quero saber de você. O que você tem de bom? E se você não tiver o autoconhecimento, você nunca vai se conhecer e nunca vai se curar das suas dores. Você nunca vai se sentir seguro se você não olhar com carinho para você. Então, fujam da comparação. Cada um tem um caminho, o caminho do outro é o caminho do outro, o seu caminho é o seu caminho. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que se espelham em vocês, que gostariam de ter o talento que cada um tem. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui agora, neste momento, tem um talento e um dom especial. E por que vocês não olham com carinho para esse talento, para esse dom especial, gente? Eu tenho certeza absoluta. Não adianta vocês me falarem, Carol, eu não tenho. Eu sei que tem. Eu sei que vocês têm. Se vocês não têm, é porque vocês não têm um autoconhecimento que fica focando só no outro. Certo? Então, como que eu me sinto mais seguro? Percebem que é uma trilha, uma jornada, uma caminhada para aqui e não para fora, se comparando com o outro, entrando num complexo de inferioridade, não observando quais são as suas qualidades, ok? Então, eu quero que cada um neste momento deixe aqui uma habilidade, escreve para mim, conforme for passando a live, eu quero que cada um escreva uma habilidade que tem aqui. Carol, eu sou boa em fazer isso. Aí todo mundo fala que eu faço muito bem isso. Eu tenho certeza que cada um tem um dom e uma habilidade. Então, utilizem isso para vocês entrarem em contato com o divino que tem em vocês. Quanto mais vocês seguirem padrões, quanto mais vocês quiserem ser iguais, saiam do igual, pessoal. Saiam da caixinha, quebrem os padrões. Sabe, ninguém tá aqui para agradar ninguém. Vocês estão aqui para ser vocês. Porque todos nós estamos no quê? Nesse momento, numa gaiola com a porta aberta. E ninguém sabe. E tá todo mundo preso, vivendo aquela vidinha de insatisfação.
e como robô seguindo o outro. Ah, porque o outro fez isso, eu tenho que fazer, porque o outro fez isso, que eu tenho que fazer, então o outro, esse caminho do outro deu sucesso, eu tenho que ir. Não! O autoconhecimento, ele vai trazer isso para vocês, esse despertar, esse, bom, eu sou bom nisso, então peraí, será que é coincidência? Não, não existe coincidência, nada é por acaso, todo mundo é único. Todo mundo é único, todo mundo tem um dom, tem uma habilidade. Utilizem isso a favor de vocês. Utilizem isso para que vocês se sintam mais felizes. A gaiola está aberta. É só vocês caminharem. Não tem nada mais difícil que vocês estarem presos dentro de um padrão social preocupado com o pensamento do outro, que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Sejam vocês mesmos. Confie no caminho, caminhe e o caminho se abrirá. Você viu o que eu falo, né? Ô psicólogo aqui. Ô psicólogo que fala, Jesus. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. E aí, vocês estão gostando, gente? O que vocês estão achando? Tô falando muito rápido, tá dando para entender? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Olha, todo mundo tem uma habilidade, gente, que maravilha! Percebem? Como que vocês se sentem quando vocês observam isso em vocês? Como que vocês se sentem? Né? Olha que coisa boa! Percebe que se vocês se conectam com o coração de vocês, vocês se conectam com o coração de vocês, porque essa habilidade, esse dom são vocês. Não fujam disso por questões sociais, porque fulano de tal falou que tem assim, que tem que ser assim. O fulano de tal não sabe a tua caminhada e não sabe teu caminho. Só você sabe o teu caminho, porque só você veio para trilhar o teu caminho. Entende? Então, entrem em contato com essas qualidades dentro de vocês. Essa é a essência divina de cada um. É Deus que fala dentro de vocês. Quando a gente fala assim, que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus é essa. Quando a gente sente no nosso coração, é o portal para a evolução, quando a gente sente no nosso coração, o que me faz feliz? O que me faz feliz? O que eu poderia acordar todos os dias e falar assim, isso eu me sinto segura, eu consigo fazer e eu faço bem feito. Ok? Tá bom? Então tá, vamos lá para a próxima pergunta. Ó, eu vou relacionar duas perguntas agora em uma, tá bom? Porque elas têm relação, vocês já vão entender o porquê. Então vamos lá, Carol, pergunta. Carol, como lidar com a ansiedade neste momento? E aí uma outra pergunta seria o quê, pessoal? O que podemos fazer para controlar o medo em um momento como esse, onde tudo é incerteza? Olha só, né? Então, a gente está falando claramente, né, do momento que nós estamos passando hoje, um momento no mundo, né? É uma aflição, é uma dor mundial, digamos assim, é uma dificuldade que a gente está passando no mundo. E isso está mexendo demais com a cabeça das pessoas, né? Tudo se modificou, né? E nós não temos a certeza de como será o amanhã. Nós não temos a certeza, na verdade, de nada. Na verdade, pessoal, nós nunca tivemos a certeza de nada. Nós, seres humanos, na verdade, nós somos muito iludidos e apegados no controle. Mas, de fato, quem garante que eu vou fazer outra live para vocês? Ou Deus, né? Eu tô em função da luz. Eu peço que eu faça outra live, sim. Mas eu não tenho esse controle, percebem, pessoal? Não tenho esse controle. Então, o fato é que, neste momento,
nós estamos percebendo que nós estamos em um momento totalmente instável, onde a gente não tem o controle de nada, onde a gente não tem certeza do amanhã, onde nós estamos tendo que lidar com a gente mesmo, onde nós estamos tendo que nos autoconhecer. Isso tem um propósito que depois eu vou falar no final, né? Mas isso mexe com a cabeça da gente, traz ansiedades, traz o medo. Como eu falei para você, a origem de tudo é o medo, que tem as ramificações, e aí tem a ansiedade, traz a preocupação de como vai ser amanhã, a preocupação emocional, a preocupação com o nosso financeiro. E agora, Carol, o que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, pessoal, a gente entender que a gente precisa passar por um processo de aceitação. E eu sei, eu compreendo o coração de cada um, porque o meu coração é um único só com o de vocês, porque nós estamos vivenciando isso no mundo. Então todos nós estamos passando por esse momento mais difícil, certo? Mas uma das orientações que eu poderia dar é: nós precisamos entender que é um momento e nós precisamos aceitar como está tudo, né? Porque eu vejo muitas pessoas que se revoltam, muitas pessoas que se desesperam, muitas pessoas que estão adoecendo porque de fato não estão sabendo lidar com todo este novo, com toda esta instabilidade, com muito medo. Mas a primeira coisa, a gente precisa aceitar que o problema já está. Nós precisamos ver este problema mundial como um outro problema qualquer da nossa vida. Eu não estou falando que é um problema qualquer, tá, pessoal? Mas é só um exemplo. Mas o problema já está. E a gente tem que buscar o quê? As soluções. Não adianta eu ficar me queixando, poxa vida, eu não, como que eu vou fazer isso? Eu não aceito isso, porque como que tá? E eu me revolto, e eu xingo, e eu brigo, eu fico enraivecido com tudo isso, porque olha só, porque eu tinha isso, porque eu não tenho mais. Gente, não adianta. A mesma coisa, o problema já está, é como um outro problema. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver o que eu posso fazer com relação a este problema. E eu vou discorrer um pouco mais sobre isso. Não estou falando que é fácil, pessoal, mas eu estou aqui para tentar o máximo possível para acalmar o nosso coração, para que a gente possa ter paciência nesse momento, porque tudo isso eu acredito, Carol, que é um momento e que isso vai passar também. Então eu vejo muitas pessoas ansiosas, desenvolvendo transtornos mentais severos, né? Síndrome do pânico, ansiedade, depressões, porque não estão sabendo lidar. Por quê? Porque entra na energia do desespero. E quando a gente tem um problema, uma dificuldade, adianta a gente se desesperar? Pensem bem, o desespero, ele é uma energia que ele faz cegar a gente. Aí que a gente não... Se o negócio tá ruim, aí vai piorar. Por isso que a gente adoece. Porque o desespero faz a gente não enxergar as soluções e os caminhos. E sempre tem um caminho, gente. A gente precisa silenciar, a gente precisa acalmar, a gente precisa tentar se tranquilizar. O desespero, o medo, a ansiedade, eu compreendo vocês e eu acolho esse sentimento de cada um. Mas o desespero não resolve de nada neste momento. Pelo contrário, ele só piora, trazendo pensamentos negativos, trazendo medo, mais ansiedade e mais coisas ruins para a nossa vida ainda. Então ele vai piorar a situação. O que a gente poderia fazer, né? O que a gente poderia fazer nesse momento, né? Pessoal, pelo amor de Deus, fujam de noticiários, que fazem com que nós entremos nessa frequência do medo cada vez mais. É aí que a gente acaba adoecendo, porque é só notícia ruim. Eu não tô falando para vocês não estarem a par, por dentro daquilo que está acontecendo, tá? Eu não tô falando isso, mas eu tô falando para que vocês não vivam isso. Porque quando a gente liga a TV, é sangue para todo lado, pelo amor de Deus. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, Carol,
Eu tive uma crise esses dias muito feia, né, da síndrome do pânico, porque eu liguei num determinado canal na TV, liguei num determinado canal e eu comecei a ver muita cova, cemitério e tal. Eu não consegui dormir à noite e logo após eu tive uma crise, porque eu comecei a entrar naquela energia e eu comecei a vivenciar aquilo e eu acabei tendo uma crise. Então, pessoal, evitem, tá bom? De ficar, como eu falei para vocês, não é para vocês estarem por fora, mas tentem se conectar a coisas boas, né? Por que vocês ficam tão conectados ao ruim, às coisas ruins, dão tanta energia para isso? Pelo contrário, em vez de se conectar à notícia ruim, se conecta a uma notícia boa, se conecta que já está saindo a vacina, se conecta que tá ruim, mas vai melhorar, se conecte a você mesmo, se conecte a uma oração, uma luz, uma meditação, né? Então, né, é uma escolha, o que vocês escolhem? Outra coisa que tá pegando muito com o pessoal, e eu entendo, e é muito difícil, viu, pessoal? Mas é isso que a gente está vivenciando, né? Essa pandemia, toda essa movimentação que a gente está vivendo, ela trouxe muitos prejuízos, né? Principalmente prejuízos econômicos, financeiros. E muitas empresas, na verdade, tiveram que fechar, muitas pessoas foram mandadas embora. A gente está passando por uma situação que a gente nunca imaginou na nossa vida, né? É uma situação totalmente nova. E mais uma vez, né? É o que eu trago para mim e é o que eu posso passar para vocês. A gente precisa de alguma forma se reinventar, né? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Por exemplo, essa semana eu não consegui trabalhar. Por quê? Porque a gente entrou nessa área roxa e tudo mais, então meus atendimentos presenciais eu não consegui. Então, mais que depressa, eu pensei em outras estratégias e outras ferramentas para poder estar de alguma forma desenvolvendo o meu trabalho e auxiliando dentro da minha profissão. Vocês percebem? Então, o momento, pessoal, é da gente se reinventar, né? Carol, mas eu tenho uma empresa e essa empresa eu não... Se você já tentou o máximo possível, utilizou todas as estratégias que vocês poderiam e vocês estão vendo que realmente não está dando conta. Poxa, Carol, vou ter que fechar o meu negócio, é o meu sonho. Pessoal, confiem. Eu sei que é difícil para vocês, né? Mas tentem se reinventar, trabalhem em outras ferramentas, pensem em outras coisas, alguma coisa que dê para chamar a atenção, ou se realmente você fala assim, olha, não tenho mais condições, pausem este sonho, pausem. Deus deu um dia após o outro justamente para que a gente possa acordar e fazer diferente, fazer o novo. E vocês podem fazer o novo novamente. Então, poxa vida, eu vou ter que pausar a minha empresa aqui neste momento. E aí vocês trabalham e vejam outras fontes de renda porque a gente precisa sobreviver hoje. Mas as coisas vão melhorar. Acreditem, pessoal. Acreditem, escolha conectar-se a coisas boas, a pensamentos bons, porque isso também traz saúde pra gente. Vocês sabem que esse vírus ele tem um hertz, né? E quando vocês ficam muito preocupados, muito estressados, muito para baixo, o que acontece é que vocês podem pegar esse vírus porque a imunidade de vocês está baixa. Então, trabalhem aqui, é necessário aqui estar bem. A nossa emoção, o nosso físico, o nosso soma, ele é relacionado com a nossa psique. Se vocês não estão bem, estressados, ansiosos, doentes, fica muito mais fácil de vocês pegarem e adoecerem. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, trabalhem outras ferramentas. Não entrem tanto nessa vibração, as coisas vão melhorar. Tudo passa. Nada como um dia após o outro. Às vezes as coisas falam assim, Carol, mas você é muito positiva. Você é muito positiva, porque só está piorando. Pessoal, é necessário passar pela tempestade mais ruim, aquela que você não enxerga nada, a mais escura, para depois você visualizar o pôr do sol, o arco-íris. Então, se tá ruim, significa que vai vir algo bom. Confiem, tá certo? E para finalizar essa questão, eu acredito que nada acontece por acaso.
Vocês sabem que eu sou espiritualista e tenho essa visão um pouco mais ampla sobre a espiritualidade. Nós estamos passando por um momento onde a Terra, ela está passando por uma transição. O que significa uma transição? Significa uma transformação. Então, pessoal, nós estamos nos transformando também. É momento de entrarmos em contato conosco mesmo, porque a gente não tinha tempo nenhum para a gente entender quem nós somos, para a gente se reinventar, de autoconhecimento. Muitas vezes vocês nem estariam vendo essa live agora, porque estariam ocupados com a materialidade, percebe? Então, o plano divino sabe de tudo, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, existe algo muito maior que está no comando deste leme, que está no comando, na direção de todo esse barco que é o planeta Terra. Então, para quem tem a espiritualidade e acredita em uma força superior, confie que está tudo certo, confie que tudo tem um propósito e que no final tudo vai ficar bem. Mas o que vocês estão fazendo com a oportunidade em meio ao caos que vocês estão tendo? Porque isso também é um teste para as coisas boas que virão acontecer. O que vocês estão fazendo com as dores de vocês? Como vocês estão aproveitando isso para que vocês amadureçam, para que vocês cresçam? Ou só reclamem, ou só se queixem, ou só vejam o dinheiro e a materialidade? O que vocês escolhem? Como vocês estão vivenciando isso? Como vocês estão tirando do caos a organização necessária para depois trazer um amadurecimento, a paz, a harmonia e o equilíbrio necessário quando tudo ficar bem? Tá bom? Então, pensem sobre isso, tá certo, pessoal? E, o que a gente pode fazer para melhorar essa ansiedade? Que me perguntaram, Carol, como lidar com a ansiedade neste momento, né? Então, a gente pode trabalhar em uma respiração consciente, né? Fazer um exercício de respiração, modificar os padrões de pensamento, como eu acabei de dizer para você, sair do negativo para o positivo, por mais que seja difícil, mas é que vocês que escolhem a frequência que vocês querem estar. O negócio já tá ruim, mas se vocês deixarem vai ficar pior, então tá na mão de cada um. O que vocês escolhem? Qual é a frequência que vocês escolhem se conectar? Por mais sofrimento que nós estejamos passando, por mais dificuldades que nós estejamos passando, e nada é por acaso. Né? O que você faz com a dor que você tem? Você transforma ela em força para sair o que de melhor há dentro de você? Ou você se esconde e choraminga somente se queixando? Tá? Mudança de pensamento fundamental. Exercício físico, pessoal, importantíssimo. Uma pena, um dó, que neste momento, mas eu tenho fé em Deus, que as academias também irão abrir, porque o exercício físico ele é fundamental para canalizar essa ansiedade, liberando a endorfina no nosso corpo e fazendo com que a gente se sinta mais leve, fazendo com que a gente se sinta melhor. Também tem adaptações, como por exemplo uma corrida na rua ou exercícios até mesmo dentro de casa, uma yoga, um alongamento, enfim, tá bom? Ferramentas naturais podem auxiliar nesse momento, um chá, né? Eu sou suspeita em falar que eu adoro essas coisas naturais, né? Uma terapia holística, tomar um chazinho, acender um incenso, uma meditação, o yoga, um floral, tudo é bem-vindo quando é uma ferramenta de auxílio, tá bom? A espiritualidade é importantíssima para que a gente aguente neste momento. Então, para quem está sofrendo muito neste momento, pessoal, conectem-se aí o mais urgente possível a um poder superior, uma energia suprema. Eu não estou falando de religião, ok? Pelo amor de Deus, não estou falando de religião. Cada um dentro daquilo que faz bem para o teu coração. Mas se a gente não consegue se conectar a algo que faz bem para a gente, dificilmente a gente vai conseguir passar por esse momento tão difícil. Precisa ter algo maior para que a gente acalme o nosso coração, para que a gente consiga passar com mais paciência, entendendo melhor tudo que está acontecendo. E caso vocês estejam sentindo muito mal, existe a possibilidade de procurar um profissional, né, um psicólogo, um médico psiquiatra, né, dependendo da situação que vocês estão.
E aí, estão gostando? Eu tenho mais uma aqui, mais uma pergunta. O que vocês estão achando da live? Estão gostando? Você viu como que eu falo, gente? Às vezes o pessoal fala assim... Carol, eu gosto do seu atendimento porque eu falo, você fala, eu falo, você fala. Às vezes eu vou em um lugar que não fala nada e eu falo mesmo. Falo mesmo, bastante. Ah, vocês estão gostando? Que bom. Que ótimo. Eu fico feliz, amando, amando. Ai, que bom, pessoal. Que bom. Uhum. E eu que agradeço, gratidão a todos que estão aqui. Vamos continuar então. Mais uma perguntinha eu selecionei, por quê, pessoal? Eu tentei selecionar algumas perguntas que fazem parte aí do incomum, né? Eu tentei pegar algo que as pessoas vivenciam assim juntas. E aí veio mais uma pergunta. Vamos lá. Tô lendo o comentário de vocês. Então, vamos lá. Carol, eu estou com um sentimento de nervoso, sensação de sufocamento, impressão que vou parar de respirar a qualquer momento. Bom, eu analisando essa questão, né, é óbvio que eu quis responder, né, de uma forma mais profunda, porque isso está muito parecido com os sintomas da síndrome do pânico, certo, pessoal? Como eu falei para vocês, eu não posso afirmar nada aqui, eu tô respondendo muito por cima, né? Tudo é uma investigação mais profunda, mais sensação de sufocamento, impressão que eu vou parar de respirar a qualquer momento, nervoso. O que acontece? Nós estamos vivenciando um momento de muito estresse, nós estamos vivenciando um momento de muita ansiedade. Então, é muito comum a síndrome do pânico em muitas pessoas neste momento. Tá chegando muitas pessoas no consultório, pessoal, com depressão, com a síndrome do pânico, porque não sabe nem o que é. Muitas vezes as pessoas chegam com esses sintomas, as pessoas não sabem nem o que é. Eu tô tendo isso, mas eu não sei, não faço ideia, só tô tendo isso. Depois que a pessoa vai tomar consciência que é uma síndrome do pânico ou alguma outra coisa. Bom, vamos lá, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é a síndrome do pânico, tá certo, pessoal? A síndrome do pânico, ela é um transtorno ansioso. Então, ou seja, eu tenho uma ansiedade muito grande, então eu já sou uma pessoa ansiosa, eu passei por alguma coisa, né, que me deixou muito ansiosa. E o que acaba acontecendo é que eu não cuido dessa ansiedade, e eu acabo desenvolvendo a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, certo? Os sintomas da síndrome do pânico são, eu vou falar para vocês, vejam se alguém aí se identifica ou não, mas é diarreia, taquicardia, sudorese, ondas de calor, calafrio, sensação de sufocamento, sensação de que você não está conseguindo respirar, tremores, sensação de que você está enlouquecendo, sensação de que você vai morrer, sensação de despersonalização, você não sabe quem é, parece que você está fora do teu corpo ali, você não entende, né? Você tem a perda ali do sentido do que está acontecendo, né, pessoal? Então, só que a síndrome do pânico é tudo isso junto. Imaginem todos esses sintomas que eu falei e um pouco mais, tem outros sintomas, tudo junto. Percebem? Então, essa é a síndrome do pânico. A crise ela pode durar de pessoa para pessoa, dura às vezes 20 minutos, meia hora, uma hora e até dias, o que é muito cansativo para a pessoa, porque normalmente as pessoas relatam depois de uma crise que parece que passou um caminhão em cima do corpo, fica muito cansado, fica com o corpo dolorido, né?
E a síndrome do pânico, ela vem assim de repente. Então você tá bem, você tá conversando, dali um pouco você começa a sentir todos esses sintomas juntos. E isso vem do quê? Da ansiedade, né? Então, o que eu aconselharia para essa pessoa que me perguntou sobre isso? Que eu acredito que seja sintomas da síndrome do pânico, né? A gente precisa entender a origem dessa ansiedade, né? Entender por que você está se sentindo tão ansiosa, de onde que vem essa ansiedade, o que está te deixando tão preocupada? O que na tua vida você está passando que está te deixando extremamente preocupada, ansiosa, né? E a partir disso, fazer luz ali, que a gente trabalhasse a preocupação para que essas crises se estabilizem e trabalhar técnicas e estratégias para que as crises acabem se estabilizando, né? A síndrome do pânico, ela é caracterizada por um medo muito exagerado, pessoal, né? E esse medo, ele vai limitando a nossa vida. Então, eu começo a não conseguir trabalhar, eu começo a não conseguir fazer minhas atividades diárias, então eu vou me fechando, eu vou fazendo um movimento de introversão, eu vou me fechando e eu já não consigo mais desenvolver as minhas atividades normais, porque eu tenho muito medo. Então, normalmente as pessoas relatam muito medo de morrer, medo de perder alguém da família. Então, é um pensamento ali, meio que um looping que fica de pensamento que alguém vai morrer, que vai acontecer alguma coisa. Então, eu vivo com medo do medo da crise, eu vivo com medo do medo de ter a crise. A síndrome do pânico, ela é traiçoeira. Mas eu quero dizer para vocês que ela não é perigosa, né? Por mais que ela pareça ser extremamente perigosa, por mais que ela pareça, às vezes as pessoas relatam que parece que vai morrer, né, da síndrome do pânico, porque ela traz sintomas físicos, mas ela não tem a capacidade de fazer absolutamente nada, ela não é perigosa, desde que você estude sobre ela, tente entender o porquê, conheça o teu corpo, quando dá os sintomas, a gente trabalhar as estratégias para ali poder amenizar essa situação. Tá bom, pessoal? E normalmente vem acompanhada de uma agorafobia. O que é a agorafobia? Também é um transtorno ansioso que a pessoa, ela começa a evitar multidões. Então, ela começa a evitar lugares muito cheios, né? Agora não, porque a gente está em pandemia, lógico, mas banco, show, barzinho, tudo que é muitas pessoas, normalmente quem tem a síndrome do pânico acaba desenvolvendo, junto com a síndrome do pânico, a agorafobia, que é a fobia de multidões também. Carol, como que eu faço para melhorar isso? Olha só, gente, aí eu orientaria realmente você buscar a ajuda de um profissional, porque quando a gente chega no momento de ter a crise, a síndrome do pânico, normalmente é muito difícil assim a gente conseguir controlar ela sozinha. Então a gente precisa desse apoio profissional, seja ele de, enfim, de qualquer ordem, aquele ao qual você mais se identifica, um médico, um psicólogo, um terapeuta, enfim, não importa, mas o fato é que você vai precisar buscar auxílio, tá bom? Espero ter ajudado aí com relação a essa questão, então, desses sintomas. Vamos lá para mais uma. Ai, pessoal, o que vocês estão achando? Eu tô amando fazer, sabia? E vocês? Estão gostando? Vocês acham que essas informações estão ajudando vocês? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Você acha que está ajudando vocês essas informações? Eu tentei fazer de uma forma que pudesse ser em comum com todo mundo as perguntas, né? Lógico que tinham perguntas mais particulares, né? Que aí a gente teria que analisar de uma outra forma. Então eu peguei uma pergunta que poderia se encaixar com vocês que estão assistindo e que não fizeram a pergunta, entende? Ah, que bom. Uhum. Tudo muito útil, ótimo. Ok, certo, então. Então vamos para a próxima. E se vocês quiserem outra live, eu posso ver as perguntas que estão aqui e a gente pode fazer uma outra live. O que vocês acham? O que vocês acham dessa ideia? E eu tô gostando, eu tô amando. Para ajudar. Se vocês quiserem, vocês deixem aqui, tá bom? Vocês vão me falando. Vamos para outra questão, então? Vamos lá.
Então, essa questão agora que eu vou falar para vocês é uma questão que eu adoro falar, que eu adoro discorrer, é algo que eu trago para minha vida, na verdade, e que eu ensino para os meus pacientes e para todos que estão ao meu redor também, tá bom? A pergunta foi a seguinte, vamos lá. Fale um pouco mais sobre a gratidão. Vejo muitas pessoas falando sobre, mas realmente essas pessoas sentem e sabem o que é gratidão? Olha essa questão. Falar de gratidão, eu amo falar de gratidão, né? E aqui eu vou discorrer um pouquinho mais, então, sobre o que é a gratidão para mim. Pessoal, a gratidão para mim, ela é uma energia transformadora. Quando vocês compreenderem de fato o que é a gratidão e vocês sentirem de fato, conseguirem sentir de fato o que é a gratidão, vocês vão ver a vida de vocês serem transformadas da água para o vinho. Nossa, Carol, aí você deu uma exagerada boa, hein? Aí você forçou a amizade. Não forcei, gente. E eu vou explicar para vocês, lógico, uma forma muito sucinta, uma forma muito superficial, por que eu tô falando isso para vocês. Quando eu entendi o poder e a mágica da gratidão na minha vida, a minha vida se transformou. A gratidão, ela veio na minha vida como um divisor de águas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes de eu praticar a gratidão e uma pessoa totalmente diferente depois de eu praticar a gratidão. Então, ela é uma energia transformadora. Ela faz você enxergar, pessoal, a abundância em tudo. Quem tem gratidão sempre vai encontrar mais motivos para agradecer, mas é aquele sentir de fato a gratidão. E eu vou explicar para vocês o que acontece. É o sentir. Não é eu só falar, obrigada por mais um dia, obrigada, ok, obrigada e tal. Não. É aquela coisa que transborda o peito, encharca os olhos de uma sensação inexplicável que só sabe quem sente. Certo, pessoal? Então, ela é uma energia transformadora. Ela vai fazer você enxergar a abundância em tudo. Em você, nas pessoas, na natureza, na tua vida. E quanto mais você enxerga essa abundância, pela lei da atração e da vibração, mais abundância volta para você. Então, a gratidão, ela faz você enxergar, ela transforma o pouco em muito, ela transforma a tristeza em alegria, ela transforma o ódio em amor, ela transforma a escassez em abundância, ela simplesmente transforma, ela é transformadora. Ela é uma energia que ela consegue modificar a nossa frequência vibratória, o nosso padrão vibracional. Então eu quero que vocês tentem uma coisa, façam um exercício seguinte. Tentem ficar triste e ser gratos ao mesmo tempo. Tentem ser gratos e ficar tristes, para vocês verem. É impossível. Ninguém consegue. Porque ou você está sintonizado numa frequência, ou você está sintonizado em outra frequência. Quando você sintoniza na gratidão, ela faz você colocar o óculos das bênçãos que tem na nossa vida. Você enxerga que tudo é uma bênção na tua vida. Você se enxerga como uma bênção. É aí que está o segredo. Então você começa a passar do negativo para o positivo. Então você começa a conectar a frequências superiores da alegria, da abundância, da prosperidade. Porque tudo que você enxerga, quando você enxerga com o coração de gratidão, quando você modifica esse padrão de pensamento, ou seja, você eleva a tua vibração. Então você melhora a tua autoestima,
você melhora a tua saúde, você melhora os teus relacionamentos, você melhora tudo, porque o ser humano foi feito para queixar-se. Reflitam bem sobre essa frase. O ser humano, ele se queixa de tudo. Tudo, pessoal. Tudo, absolutamente tudo. Se tá assim, ele se queixa. Se não tá assim, ele queixa. Se tá do outro jeito, ele queixa. Se não tá do outro jeito, ele queixa. Tudo tem alguma coisa para reclamar, porque também, como eu falei lá naquela primeira pergunta das redes sociais, é um hábito. Então, nós nos habituamos a nos queixarmos de tudo. Tem uma frase que eu sempre falo que ela diz o seguinte, ela fala assim, ó. Reclamar significa clamar 2 vezes ao universo aquilo que você está se queixando. Olha só, reflitam sobre isso. Agradecer significa fazer a graça descer. Certo? Eu vou dar uma explicação mais assim, do lado da física quântica, que vocês sabem que eu gosto de tudo isso, né? Mas precisaria fazer aqueles desenhinhos que eu faço, mas enfim, eu vou tentar explicar da minha forma. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live mais aprofundada falando sobre a gratidão. E eu tenho uma dica de livro aqui para vocês sobre a gratidão, que foi o livro que foi divisor de águas da minha vida e eu vou mostrar hoje nessa live para vocês, tá? Então, todos sabemos que nós somos um campo eletromagnético. Opa, Carol, o que é um campo eletromagnético, pessoal? Nós temos as nossas emoções e os nossos pensamentos. As nossas emoções e os nossos pensamentos formam um campo eletromagnético ao nosso redor, que pode ser chamado de campo energético também, enfim. Não é porque a gente não vê que não existe, porque a energia existe, tá aí, enfim. E nós temos essa energia ao nosso redor que a gente não consegue ver, que também são os nossos outros corpos mais sutis. Então, este campo eletromagnético que fica ao nosso redor, ele tem uma qualidade. Vejam bem, prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, dependendo do quê? Do que a gente pensa e do que a gente sente, certo? Se esse campo eletromagnético, ele tem a função, né? Quem me acompanha sabe do que eu tô falando. Ele tem a função, ó, eletro, sai, magnético. Eletromagnético. Então, ele faz isso aqui, ó, o nosso campo. Ele vai e volta, trazendo tudo que está dentro de nós para se concretizar e se materializar como a nossa realidade. Carol, agora você foi fundo, hein? Você pegou pesado. Pessoal, né? Acredite quem quiser, quem não quiser também, tá tudo certo, mas é. Então, todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções se externalizam, fazem esse movimento de retornar, se concretizando como material. É isso que o mundo quântico nos ensina a cada dia, certo? Então, o universo, ele tá para nos servir. Ó, que legal. Ele tá para nos servir. O universo é neutro, pessoal. Então, ele vai falar assim, puxa vida, vamos ver lá, vamos analisar a Carol, vamos focar na Carol. A Carol tá queixando. Pô, tem que pagar essa conta, né? Eu tenho dinheirinho ali, mas eu tenho que pagar a conta, podia estar comprando outra coisa, eu tenho que fazer isso. E o universo de olho, aí o universo vai falar assim, opa, Carol tem que pagar a conta, eu acho que deve ser isso que ela gosta, é isso que ela gosta de pagar a conta, porque tá saindo conta do campo dela. O que eu vou fazer? Vou mandar mais conta para ela. Bingo. Compreendem como que funciona? Tudo que estiver dentro vai e volta mais. Porque o universo vai honrar a nossa verdade, a nossa essência, aquilo que está dentro de nós. Então, quando eu queixo, lembra? Reclamar é clamar ao universo 2 vezes aquilo
que está dentro da gente, certo? Então, quanto mais eu reclamo, mais daquilo eu tenho na minha vida. E se eu pensar assim, puxa vida, eu tenho que pagar essa conta, mas nossa, graças a Deus que eu tenho esse dinheiro. Graças a Deus que eu tenho esse dinheiro. Obrigada, Senhor. Ó, gratidão. Gratidão, Senhor, porque eu tenho esse dinheiro para pagar. O que acontece, pessoal? Dinheiro para pagar. E o universo vai falar, opa, a Carol tem dinheiro para pagar, vou mandar mais para ela. Vocês compreendem? Lógico que é um baita de um assunto mais extenso, que tem toda uma explicação, mas é assim que a gratidão funciona. Tudo que sai de dentro de vocês, todo o conteúdo inconsciente, toda a caqueira, toda a sujeira, toda a queixa, vai voltar mais daquilo para vocês. Experimentem fazer o exercício da gratidão essa semana. Peguem, por exemplo, por dia 10 coisas às quais vocês são gratos. Então, vocês podem, por exemplo, agradecer a saúde de vocês, agradecer, mesmo que vocês não estejam trabalhando ou fazendo alguma coisa, enfim, qualquer coisa. Pai, obrigada pela comida que eu tenho hoje na mesa. Gente, olha só a sabedoria que eu lembrei agora. Olha só a sabedoria. Por que Jesus, ao sentar-se na mesa, ele agradecia o alimento? Por quê? Porque nunca ia faltar. Quanto mais você agradece, mais o universo te dá daquilo. Qualquer coisa que você agradecer é uma magia, é uma mágica isso. E eu não estou exagerando, gente. Tá? Ó, eu vou trazer uma parte que tava, não tem nada a ver com religião, tá? Mas você sabe que eu sou espiritualista, sempre trago essas coisinhas aqui. Uma parte que tá na Bíblia já, ó. Pois a pessoa que tem, eu acrescento, gratidão, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, eu acrescento, gratidão, será tirado até o pouco que tem. Certo, pessoal? Conseguem perceber a relação? Então, quanto mais eu sou grato, mais motivos o universo vai me dar para eu agradecer. Quanto mais eu me queixo, mais motivos o universo vai me dar. Para eu me queixar, o universo é neutro. Ele só vai entender aquilo que está saindo de dentro da gente. Experimentem fazer este exercício. Ah, Carol, não sei o que agradecer. Poxa vida, vocês têm hoje uma internet que vocês podem estar aqui ao vivo comigo. Vocês têm um celular. Vocês têm saúde, vocês têm visão. O organismo de vocês, ele acorda, pessoal. E você não precisa pensar, os seus órgãos estão funcionando, cada célula do seu corpo se renova. Vocês têm saúde, que é mais gratidão que isso. Agradeçam pelas pequenas coisas, vocês vão ver a magia transformar a vida de vocês. Falando em magia, então aqui está o livro. Esse aqui é um dos meus xodós, eu acho que deve estar espelhado aí para vocês, mas depois vocês procurem, tá bom? Este é o livro que transformou a minha vida. Este livro foi um divisor de águas para mim na minha vida. Eu espero que vocês possam lê-lo com muito carinho. Eu espero que possa ajudar vocês também. E ele traz vários exercícios para a gente fazer sobre a gratidão, né? E várias frases, assim, fantásticas que fazem nós pensarmos o quanto a gratidão modifica a nossa vida, né? Então, deixa eu ver aqui uma frase. Vou pegar uma frase aleatória para ler para vocês. 100 vezes por dia, eu lembro a mim mesmo que minha vida interior e exterior dependem do trabalho de outras pessoas, vivos e mortos, e que devo me esforçar para dar na mesma medida em que recebi e continuo a receber. Albert Einstein. Então, é cheio de frases legais, muitas frases legais, e exercícios que fazem a gente modificar a nossa vida. Gente, por favor, leiam esse livro que vai ser um divisor. Ah, olha só a parte que eu falei para vocês aqui, ó. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. E aí a gente pode colocar gratidão. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Viu, pessoal? Que legal que é. Então, vocês querem prosperidade, abundância, façam o exercício da gratidão. Mas, olha aqui, ó. Quando
Quando comecei a contabilizar minhas bênçãos, minha vida mudou da água para o vinho. Viu? Muito legal. Enfim, eu amo esse livro. Este é o livro, espero que vocês gostem, espero poder ajudar também. E é isso aí. Se vocês quiserem, a gente pode pensar numa live mais aprofundada sobre gratidão, com o tema gratidão, tá bom? Agora, pessoal, eu vou para a última questão. O tempo passou, nem vi. E aí foi me solicitado uma dica e me falaram assim, Carol, me fala uma dica, né? Dá uma dica de, sei lá, uma meditação, uma respiração consciente. Como que a gente poderia fazer algo aí, uma meditação para acalmar, né? Para a gente entrar em contato com a gente mesmo, para a gente melhorar a situação que a gente está nesse momento. E eu trouxe uma meditação aqui, algo muito simples e fácil que vocês podem fazer. E eu gostaria de saber se vocês querem fazer ao vivo aqui comigo ou se vocês querem que eu passe, se vocês estão num lugar confortável, onde dá para fazer. Essa meditação é curtinha, é 5 minutinhos, menos, mas para vocês aprenderem aí um momento que vocês estiverem ansiosos, num estresse. O que vocês preferem? Me fala. Antes da gente finalizar, eu vou esperar vocês responder. Vocês querem que eu faça junto com vocês? Ou vocês querem que eu só fale como é e vocês vão anotando? Tem algumas pessoas que estão falando que dá para fazer. Quem mais, pessoal? Quem mais quer? Quer que eu fale? Ou quer que eu faça com vocês neste momento? Quem mais? Ah, tá certo. Então, tô achando que eu vou fazer ao vivo com vocês aí. Ah, legal. Vamos fazer então. Aí, Ana! Vamos fazer então, tá certo? Então, é uma meditação curtinha, super curtinha, que vocês vão fazer. Então, vamos lá. Vocês precisam estar numa posição confortável. Deixa eu me ajeitar aqui também. Opa, aí. Uma posição confortável, todos em uma posição confortável. Agora eu quero que vocês só me ouçam, certo? Eu quero que vocês, se vocês estiverem digitando aí, né, no chat aí, para que vocês possam parar, senão vocês não conseguem se concentrar. Encontrem uma posição confortável na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estão neste momento. Sente-se de uma forma confortável, certo? Com a coluna ereta. Nós vamos trabalhar agora uma respiração consciente, tá, pessoal? Uma pequena meditação para a gente modificar o padrão mental, aí, o padrão vibracional também. Então, vamos lá. Eu quero que vocês sejam guiados aí pela minha voz. Fechem os olhos e vocês vão tomar uma respiração profunda. Soltando, liberando todas as tensões do corpo. Outra respiração. Soltando o ar devagar. E com o ar soltando devagar, vocês vão soltando todas as tensões do corpo. Mais uma respiração. E vocês vão fazendo um scanner. Passando um scanner assim no corpo de vocês. Então, vocês vão respirando e vai soltando os músculos da testa, dos olhos. Vai soltando a face, o céu da boca, a garganta. Respirando, inspirando e respirando tranquilamente. Nós passamos agora pelos braços,
Vai soltando as tensões do braço, passando pelo coração, pelo chakra cardíaco, liberando essas emoções negativas, essa aflição, ansiedade, passando agora pelo abdômen, libera toda a energia que está presa, está travada. Vai liberando a tensão das pernas, dos músculos das pernas, dos joelhos e dos pés. Vai ficando assim bem mole, bem leve, como se a gravidade puxasse vocês assim, sabe? E agora, pessoal, eu quero que vocês façam uma respiração em 4 tempos. E eu vou ensinar vocês como fazer essa respiração em 4 tempos. Seguindo aqui a minha voz, vocês vão respirar em 4 tempos. Então, a gente inspira. 1, 2, 3, 4. A gente segura. 1, 2, 3, 4. E a gente solta. 1, 2, 3, 4. Então, cada um vai fazendo aí no seu tempo. Eu inspiro. 1, 2, 3, 4. Eu seguro. 1, 2, 3, 4. E eu solto. 1, 2, 3, 4. E eu quero que vocês continuem fazendo essa respiração, seguindo a minha voz, e que vocês imaginem, ao vocês inspirarem, uma luz branco perolada, onde essa luz entra pelo topo da cabeça de vocês. E essa luz, ela vai invadindo todo o corpo de vocês. Ela vai entrando pelo topo da cabeça, passando pelos olhos, passando pelo chakra frontal, o laríngeo, a garganta, chegando no coração de vocês, e ela vai se espalhando assim como se fossem as veias do corpo de vocês. E ainda respirando, não se esqueçam da respiração. Ainda respirando, vocês vão sentindo como se fosse uma luz calmante. Essa luz branco perolada, ela vai passando e vai limpando, dando espaço para bons sentimentos. Vocês vão se sentindo mais em paz, mais confortáveis, respiração consciente ainda. Então eu inspiro uma luz branco perolada e expiro, expulso todo sintoma negativo que eu estou tendo neste momento. Eu inspiro luz, paz, calma, tranquilidade, e vai dominando cada cantinho do meu corpo. E eu expiro toda a emoção negativa, toda a raiva, todo medo. Eu expulso do meu organismo. Essa luz entra, invadindo todo o espaço de toda a sujeira emocional, que agora eu expulso e sai. Essa luz entra, trazendo calma, equilíbrio e paz, eu me sentindo mais tranquilo, mais tranquilo, mais tranquilo. E toda raiva, medo, neste momento, sai. E agora, essa luz me toma todo o meu campo energético e eu me vejo envolto dessa luz branco perolada. E essa luz vai tomando uma forma de uma bola bem no centro do meu peito. E nesse momento eu vou sentindo aquecer o meu coração.
eu vou sentindo uma paz, uma segurança, uma tranquilidade que antes eu não havia sentido. E eu sei que todo momento de desespero e medo, eu posso me conectar a essa luz que está dentro do meu coração agora, que eu estou sentindo, e trazê-la sempre que for necessário para me acalmar. E é com essa luz em volta ao meu redor que eu vou voltando, abrindo meus olhos, aos pouquinhos. Como é que vocês estão? Me conta aí como é que foi a experiência. Vocês podem fazer essa meditação sempre que vocês se sentirem ansiosos e com medo. Pessoal, vocês dormiram? Alguém conseguiu relaxar? Ai, que coisa boa! Vocês estão se sentindo mais calmos? O que vocês sentiram? Me relatem aqui. É, muito relaxante. Você é luz, precisava fechar a semana. Não quero voltar. Muito bom, leve, sensacional. Muito bom, quase dormi, muito bom. Ai, que bom, pessoal, que ótimo, viu? É isso então. Sempre que vocês sentirem esse tormento, essa ansiedade, essa coisa, lembrem sempre que essa luz, ela está dentro de vocês. É só vocês pararem um minutinho para vocês resgatarem ela. Mas ela sempre vai estar aí disponível para acalmar vocês, tá bom? Certo? Meus lindos, por hoje é só. Acabei estendendo um pouco mais do que eu esperava. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui presente comigo. Eu espero muito ter auxiliado. Claro que a gente precisa entrar nessas questões mais aprofundadas, mas eu resolvi fazer para poder ajudar dentro das questões que me trouxeram. E a gente vai conversando, né? Vamos, se vocês quiserem, vamos fazer uma próxima live com outras questões e outras perguntas. E aí eu aguardo vocês aqui. Então, neste momento, eu emano a cada um de vocês o meu sentimento de gratidão por estarem aqui comigo esta noite e que vocês possam sentir agora, no coração de vocês, a minha energia e o meu amor, a minha gratidão. E que possamos estar mais vezes reunidos, que a luz invada, limpando todo o coração daquele que sofre neste momento e que todos tenham uma noite abençoada. Gratidão a todos, gratidão e namastê. Obrigada, viu, pessoal?